Olá pessoal, meu nome é Wesley, professor de matemática aqui da Rede Estadual de Goiás, e devido aí à pandemia, nós estamos aí trabalhando com regime de aulas não presenciais, né? Então essa aula vai ser gravada e vai ficar disponível aí para todo mundo, para todos aí no YouTube. Então olha só, essa nossa aula 02, né, na aula 01, eu enviei para vocês o conteúdo que vai ser estudado, né, durante aí esse nosso mês de agosto, e as avaliações, tá? Então, essa parte anterior foi a aula 01 e hoje nós vamos aqui para a aula 02, tá? O que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos trabalhar com as relações métricas aplicadas a um triângulo retângulo, tá? Só me interessa trabalhar com um triângulo retângulo, tá ok? Aí o que vai acontecer? Nós vimos alguma coisa sobre esse conteúdo aí lá no bimestre passado, mas foi geometria. Aí agora nós vamos ver, assim, mais intensamente, a parte mais avançada em matemática, ok? Então o que acontece? Primeiro, nós vamos já deixar escrito aqui quais são as relações que eu quero trabalhar. Segundo, saber que isso daqui só vale um triângulo retângulo, tá? Então vai ser dado um triângulo retângulo, tá? Deixa eu só acrescentar aqui. Essa daqui é a posição clássica desse triângulo, quer dizer o quê? Que o triângulo ele pode aparecer desenhado em outras posições que eu vou escrever nas posições chamadas de posições favoráveis, tá? Ou seja, ele apareceu com um desenho um pouquinho diferente, o que eu vou fazer? Eu vou lá, mudo a posição dele, tento encaixar as letras mais ou menos nessa ordem, tá? Porque esse aqui pode aparecer tudo embaralhado, posição mudada, e pode ser que vocês venham a ter alguma dificuldade na hora de resolver esse tipo de questão, tá? Então, olha só, vamos conhecer os termos aqui, tá? Então, primeiro, nós temos que ter um triângulo retângulo. Esse nosso triângulo aqui é retângulo, o ângulo reto está aqui. Aí, quais são as dicas que eu vou passar para vocês assim terem um maior êxito na hora de nomear o lado dos triângulos, tá? Então, olha só, como é que funciona isso? Funciona assim, tá? Não é uma regra, é só uma dica. Então, você tem um triângulo, você vai chamar aqui de E, F e G, tá? Peguei letras quaisquer. Então, olha só, se aqui eu escrevi o E, aqui eu vou colocar o E. Se aqui eu escrevi o F, aqui eu escrevo o F. Se aqui eu escrevi o G, aqui eu coloco o G. Logo, trazendo essa informação para cá, se aqui, nesse vértice aqui, eu escrevi A, eu vou colocar o Azinho aqui. Ó. Esse A representa esse pedaço que vem daqui até aqui. Se aqui eu escrevi B, é porque ele está de frente para esse lado aqui. Então, esse pedaço aqui vale B. Se aqui eu coloquei C, aqui eu vou escrever C para representar o tamanho desse lado, ok? E toda vez que eu escrever um triângulo com essa mesma estrutura, eu vou escrever essa linha aqui, que nós vamos chamar de altura, tá? Que ela vai sempre passar aqui. E essa altura vai dividir esse lado A em dois pedaços, que eu vou chamar de M e N. Outra coisa que eu quero que vocês se atentem é o seguinte: essas informações elas podem sofrer alguma variação, uma troca de letras, né? Trocar o M com N de lugar, trocar o A, B e o C, mas enfim, nós vamos sempre tentar trabalhar com as letras nessa mesma ordem, até para não ficar gerando aí uma confusão, uma discórdia com relação à questão da posição das letras, tá? Então, nós vamos sempre tentar manter isso daqui. Aí vamos ver quem é quem, tá? Esse H que eu escrevi aqui, o segmento A até H, é a altura relativa à hipotenusa. Por quê? Se eu pegar esse triângulo aqui, originalmente falando, olha só, esse triângulo aqui, originalmente falando, ele era assim, ó. Aqui eu tinha um triângulo retângulo, aqui é o A, escrevo A. Aqui é o B,
escrevo B. Aqui é o C, escrevo C. Tá? Os lados, os vértices com letras maiúsculas e os lados escritos com letras minúsculas. Então, o que acontece? Tem aqui o triângulo retângulo, tá? Esse lado aqui é a hipotenusa. Vocês devem se lembrar que toda vez quando eu vou encontrar a hipotenusa é o maior lado. E esse maior lado está de frente para o ângulo de 90 graus. E quando eu faço esse desenho aqui, não era bem esse, mas vamos ajeitá-lo aqui. Quando eu faço do mesmo jeito. Quando eu faço esse desenho aqui, eu tenho o que eu vou chamar de altura relativa à hipotenusa. Eu não sei se vocês se recordam, mas antes da gente sair nesse processo de quarentena, eu tinha falado para vocês lá, quando a gente pega a altura, ela é um segmento perpendicular, a altura vai ser uma linha reta. Ok? Igual no caso lá da água, você pega uma garrafinha d'água que está cheia até a metade. Você entorta a garrafinha, mas o líquido continua plano, ele continua reto. É uma questão parecida aqui com a altura. E aqui eu vou colocar um H representando esse Hzinho aqui, tá? O H maiúsculo. E aí quando eu faço essa projeção aqui da altura, eu tenho o M e o N, né? Que são as partições aqui do A. O A ele vai ficar dividido em duas partes, né? Pedaço 1 e pedaço 2. E se eu juntar os dois, eu volto a ter o meu A. E esses novos pedaços aqui, eles recebem nomes, tá ok? Ah, é importante eu saber o nome? Nem tanto, tem que saber na hora de calcular. Olha só, AH, altura relativa à hipotenusa, tá? Por que é uma altura relativa à hipotenusa? Eu peguei aqui, tracei e fiz aqui um ângulo de 90 graus. Embora a gente escreva esse ângulo de 90 graus para um lado, ele também é válido para o outro. E aqui nessa figura eu tenho três triângulos. Tem um triângulo maior, tem esse outro triângulo para o lado de cá e tem esse outro triângulo para o lado de cá. Ok? Então são três triângulos. Então vamos lá. A altura relativa à hipotenusa, que é o segmento. BH, vamos achar aqui, ó, BH. Esse BH é a projeção do cateto AB. Então vamos entender aqui. Eu tenho o cateto AB e aqui no BH eu tenho a projeção desse cateto aqui. E do mesmo modo acontece do outro lado. CH é a projeção do cateto AC. Faltou aqui. A projeção do cateto AC, que é o AC. Ele vai ser o nosso N. Então, esses aí são os nomes, tá ok? E aqui eu tenho as relações. Para que servem essas relações? O que acontece? Nem sempre a gente consegue resolver um probleminha assim envolvendo triângulos usando o Teorema de Pitágoras, tá ok? Nem sempre vai aparecer um triângulo que dê para aplicar. E diante dessa situação, nós temos essas relações métricas aqui, eu coloquei 6. Às vezes acontece de aparecer um pouquinho mais nas relações derivadas, que eu posso, por exemplo, substituir, ó, BC, AH, vai depender do que eu tenho para resolver. E aí eu coloquei um exemplo que vai assim, a gente vai conseguir utilizar uma grande parte dessas relações. Então vamos entender o que cada uma delas traz para a gente e onde e quando eu devo aplicar. Olha só, aqui eu tenho 3 letras, C, o A e o N. Então eu vou usar isso daqui se, quando eu pegar esse meu triângulo e comparar com outro triângulo, eu tiver duas dessas 3 letras. Se eu conheço duas, eu encontro a terceira. Uma coisa assim, imediata. Aqui, B ao quadrado é igual a vezes N. B ao quadrado é igual a A vezes N, novamente. Eu vou utilizar isso daqui se eu tiver as duas
2 letras. Aí eu encontro a terceira. Tranquilo também. H ao quadrado, ou seja, minha altura ao quadrado, é igual a m vezes n. A quarta relação diz que b vezes c é igual a vezes h. Então, se eu pegar o b e multiplicar pelo c, esse meu resultado é igual a vezes h. Eu tenho 4 letras, preciso conhecer 3 para encontrar a quarta. A quinta é o Teorema de Pitágoras. Aí o Teorema de Pitágoras ele pode ser provado utilizando a substituição aqui das relações. Tá? Eu vou fazer um pedacinho dele aqui. E aqui, a sexta relação, ela é uma relação praticamente imediata. Eu coloquei porque a gente vai precisar para resolver lá. Que A é igual a M mais N. Fato. Que A é igual a M mais N. Então, olha só, vou pegar essa quinta relação. Vou abrir um pedacinho aqui para mostrar para vocês que o Teorema de Pitágoras é verdadeiro, que ele vale e que tudo que a gente fez aqui tem um amparo. Tá? Lógico que aqui, né, para a gente chegar nessas relações aqui, tem todo um processo matemático de demonstração através de semelhança de triângulos. Né? A gente pega esses triângulos aqui, faz a marcação dos ângulos. Quando a gente faz o corte, a gente vê quais são as partes que ficaram semelhantes e tal, mas não vem ao caso, tá? Eu quero que vocês consigam aplicar essas relações, certo? Lembrar sempre de colocar o triângulo na posição favorável, que a posição clássica é essa daqui, e lembrar dessas relações. Vamos ver aqui o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Beleza. Então aqui eu tenho que A ao quadrado é igual a B ao quadrado. Mas meu B ao quadrado é A vezes N. Vou trocar e vou colocar A vezes N. Está aqui. A vezes N. Mais C ao quadrado. Só que meu C ao quadrado é A vezes N. A vezes N. Então, eu fiz as próprias. Quem é meu B ao quadrado? Relação 2. Quem é meu C quadrado? Relação 1. Daqui eu tenho que A ao quadrado vai ser igual a A. O que eu vou fazer? O A apareceu aqui, o A apareceu aqui. Eu vou usar o recurso chamado fatoração, colocando o fator comum em evidência. Como assim colocando o fator comum em evidência? Aqui apareceu o A e aqui também, então eu vou tirar o A. Se eu tirar o A daqui, sobra N. Se eu tirar o A daqui, sobra N. Logo, eu tenho que A ao quadrado é igual a A vezes M mais N é igual a quem? A. E que A vezes A é igual a A elevado ao quadrado. Existem várias maneiras que a gente encontra aí na internet, são disponíveis hoje, verificar, comprovar o Teorema de Pitágoras. Né? Essa é uma delas aqui, bem simplesinha para a gente resolver. Então, o que nós vamos fazer agora? Tá? Como é que vocês vão fazer para resolver um problema quando ele aparecer do jeito que esse foi escrito aqui? Tá? Então, eu tenho aqui dado um triângulo. Tá aqui. Ó, eu tenho como valores o 4 e o 9. Se eu imaginar esse triângulo como um triângulo retângulo tradicional, sem a minha altura relativa traçada aqui, que é o H, ele seria uma coisa mais ou menos assim. Não tem como, tem que colocar aqui é o 4, aqui é o 9. A gente sabe que o 9 é hipotenusa. Mas quanto é que vale esses dois catetos? Então, só com o conhecimento que nós temos aí do Teorema de Pitágoras, não é possível determinar o valor desses catetos. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que são as relações métricas. Então, nós vamos pegar
esse triângulo que já está na posição favorável, eu vou escrever quais são as letras, ver o que a gente tem e analisar o que a gente consegue encontrar com as informações que foram dadas. Só com 2 valores aqui, nós vamos tentar preencher todos os outros. Olha só, ABC, ABC. Então, se aqui é A, esse lado aqui é A, falhou. Esse lado aqui é A. Se aqui é B, esse lado aqui é meu B. Se aqui é C, esse meu lado é C. Aqui é M e aqui é N. Pronto, coloquei as letras do mesmo jeito. Então, o que acontece aqui? Aqui é o 4, aqui é o Z e aqui é o A. O que é que eu sei? Vou usar a sexta relação. Posso até escrever. Assim, é necessário que a gente tenha uma organização para que vocês consigam entender o que está acontecendo. Eu vou escrever assim. Presta atenção na situação. Vou escrever assim. Usando a sexta, eu sei que A é igual a M mais N. A gente vai atacar as que forem mais fáceis. Poderia começar com outra maneira? Poderia. Tem outra maneira de começar resolvendo, mas essa daqui está tranquila. Então, eu vou escrever assim. Ó. Isso implica para mim que o A não vale 9. 9 é igual a M, que vale 4, mais N. Logo, meu N é igual a 5, porque 5 mais 4 dá 9. Pronto. Já encontrei um valor. O que eu vou fazer agora? Vou escrever esse valor aqui e vou encontrar os outros valores. E vai ser tranquilo também conseguir fazer isso. Vamos ver aqui. Olha só. Vamos ver se a gente consegue encontrar o x. O x está no lugar do c. Então, olha só. C ao quadrado é igual a A. Eu tenho o valor de A e tenho o valor de N. Então, eu vou escrever aqui, ó. Pela primeira relação, eu tenho que C ao quadrado é igual a vezes N. Tem o valor do C? Não. Tem o valor do A? Tem. Tem o valor do N? Opa, tem aqui, ó. Olha o A e o N. Então eu consigo encontrar o X. Foi o que eu havia dito na introdução da aula. Se eu tenho o valor de 2 letras, eu encontro a terceira. O que vai acontecer aqui? Então, o que eu tenho? Tenho aqui o seguinte, ó, C ao quadrado igual a vezes N, logo, C ao quadrado é X, A ao quadrado é igual a A vezes N. Meu A vale 9, vezes N, que é 4. Logo, X é igual a X ao quadrado, ele vira raiz. 9 vezes 4 é 36. E a raiz quadrada de 36 é 6. Tem aquela questão do mais ou menos, mas como assim nós estamos trabalhando aqui com medidas, nós vamos considerar como resposta apenas a raiz positiva. A raiz negativa, nesse caso, ela não interessa para a gente. Então, tá feito. Então, já encontrei aqui, ó, o x e o x vale 6. Feito também. Vamos tentar encontrar quem? Olha, que é o H. Vamos ver outra coisa, eu quero encontrar o H. Tá vendo que o H apareceu aqui e apareceu aqui? Eu tenho que escolher uma das duas. Olha só, vamos ver qual que é a vantagem. H ao quadrado igual a M vezes N. H ao quadrado tem um valor de N, que é um valor de N. Boa. Vamos ver a outra. B vezes C igual a vezes H. B não tem, tem o C. Tem o A, mas não tem o H. Nesse caso aqui, se eu quiser usar a quarta relação, vai ficar faltando 2 letras. Então, eu vou usar a terceira relação. Então, olha só. Pela terceira relação, ela me diz que H ao quadrado é igual a M vezes N. Logo, é o próprio H que está ali, H ao quadrado. Vai ser igual a M vezes N, cadê? O 4 vezes 5.
h ao quadrado. Se eu vou continuar aqui embaixo, né? Ela vai ser um pouquinho mais extensa. Vai ser igual, vamos passar a raiz, né? É quadrado, né? Vira raiz igual nos outros. 4 vezes 5, 20. Não, acho que eu não vou fazer assim. Eu vou fazer assim, ó. 4 vezes 5. Eu não vou calcular a raiz, não. Por que eu não vou calcular a raiz? Porque toda vez que eu tiver um número na forma de produto e eu puder manter dessa forma, a gente vai manter. Pelo seguinte, a gente tem que simplificar essa raiz. Simplificar essa raiz é olhar para o 20, ou para o 20, né, que seria 20, e ver se tem como a gente encontrar a raiz de alguém. Como aqui é 4 vezes 5 e o 4 tem raiz quadrada de 4 é 2. 5 que não tem raiz, continua aqui, ó. Tá? Então, olha só. Deixa eu fazer isso aqui no passo a passo, acho que vai ficar mais bacana. Então, tempo que vocês não veem simplificação de radical. 4 só funciona na multiplicação e na divisão, tá? Tem uma propriedade que garante isso. Então, vai ficar raiz quadrada do número 4 vezes a raiz quadrada de 5. Então, eu posso pegar essas duas raízes e abrir aqui, tá? Então, vai ficar a raiz quadrada do número 4, que é 2. 5 que não tem raiz continuam aqui dentro. Não precisa se preocupar com esse processo aqui que eu fiz, é só para ficar claro o que está acontecendo e como nós chegamos a esse resultado. Então, eu já tenho aqui que o meu h é 2 raiz de 5. Não vou escrever porque vai ficar muito extenso. Então, olha só. Já tenho esse, já tenho esse, já tenho esse. Falta encontrar o y, que está fazendo o papel de b. Aí, eu tenho que escolher alguma relação que apareça o b. Tem a relação 2 e tem a relação 4. Tem a relação 5 também. Aí agora que eu já tenho todas as peças, quase todas as peças montadas, meu número de opções ele aumenta. E o resultado vai ser o mesmo. Eu vou encontrar o b de duas maneiras. Só para a gente confirmar se o b vai ter o mesmo resultado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a relação 2 para encontrar o b. Então, usando a minha segunda relação, eu tenho aqui que b ao quadrado é igual a a vezes n. B ao quadrado é o y elevado ao quadrado. A vezes n tem o valor de a? Tem, é o 9. Tem o valor de n? Tem, é o 5. Logo, meu a elevado ao quadrado, meu a não, meu y elevado ao quadrado, vai ser o mesmo caso aqui, ó. Y, que vai ser igual a raiz quadrada de 9 vezes 5. Tá? Por que eu não vou multiplicar? Porque eu sei que o 9 tem raiz, o 5 não. Então, eu vou deixar desse jeito aqui para facilitar. Então, eu sei que se eu quiser aplicar, de vez em separar os radicais aqui, está tranquilo. 9, a raiz quadrada dele é 3. 5 não tem raiz, vai ficar 3 a raiz de 5. Está feito. Encontrei. Agora, se eu quiser testar, por exemplo, vamos ver uma relação que seria bacana para encontrar o valor do b. Né? Usei essa, poderia usar essa e poderia usar essa daqui. Vamos ver pelo teorema de Pitágoras, pela quinta relação, se o valor vai dar certo. A quinta relação diz para mim que a ao quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado. Essas letras do teorema de Pitágoras, elas podem sofrer alteração, tá? Elas podem mudar. Tá? Mas tem que ficar bem claro que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui eu tenho a ao quadrado, que é o 9 elevado ao quadrado, tem que ser igual a b elevado ao quadrado. Eu encontrei meu b? Não, vamos fazer de conta que eu não tenho b. Então, vai continuar o y aqui embaixo. Só para a gente conferir se o resultado vai dar certo. Vai ser igual a y elevado ao quadrado mais c quadrado. Meu c eu já tenho, meu c é 36. Ou 36, 6 ao quadrado. Então, daqui eu tenho que 45, ou 45, ó. Deixa eu ver, 45. 9 ao quadrado é 81, que é igual a y ao quadrado
mais 36. Trocando 36 de lado aqui, já descrevendo isso aqui na forma para a gente finalizar, eu tenho que y² vai ser igual a 81. Vou trocar o 36 de lado e ele vem para cá negativo. Y². 81 menos 36 vai dar para a gente aqui, agora sim, agora é o 45. E logo, continuar aqui. Y vai ser igual a raiz quadrada de 45. Como 45 pode ser escrito como 9 vezes 5, a gente cai aqui, ó, chega no mesmo lugar. Ou seja, qual é a conclusão da obra? Que independente da maneira que eu resolva, da relação que eu escolha, esses resultados eles não vão sofrer alteração. Poderia ter feito pela quarta aqui também, que o resultado continuaria sendo 3 raiz de 5. Ok? Então, isso daqui é usar as relações métricas. Quando que eu vou usar? Quando eu tiver um triângulo nessa situação, tá? Onde eu não consiga encontrar o lado que está sendo pedido usando o Teorema de Pitágoras. Se eu olhar, fazer as alterações aqui, tá assim, 3, 4, quer achar o valor de A, mesmo triângulo desse jeito aqui, a gente consegue vir aqui de imediato e aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, se você olhou, consegue aplicar o Teorema de Pitágoras, segue. Agora, se você se deparou com uma situação parecida com essa, é só usar as relações métricas, tá ok? E é bem tranquilo e fácil de resolver, tá bom? Então, por hoje é só. Então, terminamos aqui a nossa aula 02 do mês de agosto, tá bom? Então, bom descanso para vocês e bons estudos. Tchau!